Um próximo tópico muito importante da gente falar agora é razão e proporção, justamente que nossa intenção é chegar lá na regra de 3, simples e composta. Então nós temos que passar pela razão e proporção. A ideia de razão e proporção e os probleminhas, né, que vem aí envolvendo esse assunto são inúmeros, muito presentes aí nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio todo, na geometria nem se fala, e também aí Enem, exames de concurso e tudo mais, tá? Então, eu já comentei em algum vídeo aí para trás que na matemática razão é a mesma coisa que divisão. Então, todas as vezes que a gente falar de razão, a grosso modo, nós vamos estar falando de alguma divisão, né? Proporção também, porque elas são todas parentes, vamos dizer assim, ok? Então, como é que geralmente eu represento uma razão na matemática? Eu chamo de R, né? R é a razão entre A e B. Qual o cuidado que eu tenho que ter aqui? O B é diferente de zero, como nós já falamos aí para trás também, que é até uma condição de existência aí dos números racionais, né? Bom, essa razão ela vai estabelecer uma comparação entre duas grandezas. Ela vai, a grosso modo, né, ser o coeficiente entre dois números, que é o que está acontecendo aqui. Então, razão, a gente precisa saber agora, é justamente isso. E proporção, o que seria a proporção? A proporção ela vai um pouco além, né? A proporção ela já é uma igualdade entre duas razões, né? Ou também a gente pode entender a proporção quando duas razões possuem o mesmo resultado. Então, como é que eu geralmente identifico uma proporção? Ela é identificada dessa maneira. E é muito importante a forma como se lê a proporção. A proporção é lida assim: A está para B, A está para B, assim como C está para D. É muito comum e é importante você se habituar com essa linguagem, porque os problemas vão trazer de forma, né, de forma muito sucinta, de forma disfarçada, melhor dizendo, essa relação. O número de alunos de camisa azul está para o número de alunos de camisa amarela, assim como 2 está para 3. Muito comum. Aí te pergunta quantos alunos são, quantos alunos sem camisa amarela, quantos alunos sem camisa de outra cor, enfim, né? É muito comum. E aqui continua valendo a máxima, né? O B tem que ser diferente de zero e o D também diferente de zero. Ah, o A e o C podem ser zero? Pode, né? Mas nós vamos ver que não vai ser muito comum esse tipo de problema, não, porque se o numerador for zero, né? Zero dividido por qualquer número dá zero, então a proporção na verdade é zero, né? Mas enfim, a gente traz essas regras, mas a gente tem que ter esse senso crítico, né? Então, por exemplo, se eu te perguntar a razão entre, por exemplo, 40 e 50, você simplesmente vai fazer R, vai chamar de R, pode chamar de X, pode chamar de outra letra, tá? 40 sobre 50. Muita atenção aqui agora. Por que o 40 foi para o numerador e o 50 foi para o denominador? Pessoal, porque o enunciado ele traz a ordem. Ele quer razão entre 40 e 50, ou seja, 40 está para 50, né? Então aqui nós vamos simplificar e vai dar 4 quintos, né? A gente tem que deixar sempre a fração irredutível. Se quiser, aqui também você pode pôr em decimal, tá? Ou se desse um número inteiro, você também poderia colocar um número inteiro. Então, como eu comentei aqui, é importante essa ideia de ordem, né? O 40 foi para o numerador e o 50 foi para o denominador. É importante a gente entender um conceito que muitas vezes aparece, né? Na razão, então aqui o A e o B, o A é chamado de antecedente e o B é chamado muitas vezes de consequente. É um outro nome que se dá, já que a ordem em que eles aparecem no problema, né? A ordem faz toda a diferença. Então, no nosso caso aqui, o 40 era o antecedente e o 50 era o consequente. Se eu te perguntar, por exemplo, a razão entre número de meninos numa turma, né? E o número de meninas,
Ou, por exemplo, entre o número de alunos e o número de salas não, de cadeiras, melhor, né? Ou entre dias da semana e número de eventos na semana, por exemplo, né? Um probleminha aí qualquer. Então, na hora que a gente for montar a nossa fração, a gente tem que observar a nossa razão, né? Que é uma fração. A gente tem que observar: este é o antecedente, este é o consequente, este é o antecedente, este é o consequente, este é o antecedente, este é o consequente. O que eu percebia muito nos meus alunos, né? Quando a gente tinha aula disso, o erro quando se errava algum problema, porque são problemas fáceis e não são difíceis, né? Se errava justamente na ordem aí, quem que é o antecedente, quem que é o consequente, ok? Então, muito cuidado, tá bom? Agora, a proporção, como eu disse aqui anteriormente, né, que é uma igualdade, então A está para B, assim como C está para D. É uma igualdade entre razões, entre frações. Ela já é um pulo para uma regra de 3. Porque o que é uma regra de 3? É uma regra em que você sabe 3 grandezas, 3 valores, melhor dizendo, e quer descobrir a quarta. Por isso que é uma regra de 3. Os 3 valores determinam o valor da quarta grandeza, do quarto número, né? Então, por isso que chama regra de 3. Então, por exemplo, né, é muito comum aqui, não vou usar a linguagem de regra de 3 não, mas vou montar aqui o que seria. Eu tenho uma razão de 1/3 e quero fazer uma outra razão proporcional a ela, sendo que o numerador é x. O numerador é 12. Como é que eu faço isso, né? Então eu chamo a parte que eu desconheço como de praxe de x, e aí eu quero descobrir que valor que é esse x. E aí, pessoal, vem a grande sacada da proporção. Na proporção a gente faz o famoso multiplicar cruzado, né? Vocês que já conhecem aí, já dominam um pouco de equação, vão tirar de letra. Então, multiplicando cruzado, 1 vezes x. Eu vou colocar só aqui 1 vezes x por conta da didática, tá? Eu sei que quando a gente tem o coeficiente aqui, o número 1, não precisa de colocar ele, né? Mas só para ficar visualmente vocês entenderem o que foi feito. É igual a 3 vezes 12. Então, x é igual a 36. Ou seja, para que a regra da proporção seja obedecida, o valor de x tem que ser 36, né? Então, é muito tranquilo você conseguir desenvolver proporções em que te dão 3 grandezas e te perguntam a quarta, né? Eu estou usando a palavra grandeza, pessoal, meio como sinônimo de valor, né? Mas mais na frente nós vamos ver que tem uma certa diferença entre grandeza e valor, tá? Nós vamos deixar essa inconsistência aqui por enquanto, mas lá na frente nós vamos ver que grandeza e valor não necessariamente são sinônimos. Mas continuando aqui, é muito importante a gente lembrar das propriedades das proporções, porque são essas propriedades que vão proporções que vão possibilitar a gente resolver esse problema. Isso aqui que eu fiz aqui, esse multiplicar cruzado, nada mais é que uma propriedade. Pessoal, propriedade é como muitas vezes a gente vai ver na física, vai ver na química, leis de física, leis de química, e na matemática também. Na geometria nem se fala. As regras matemáticas, as fórmulas. Pessoal, as proporções são regras comprovadas, a grosso modo, e que a gente tem que aceitar e aplicar, ok? Então, aceita o assunto, lê, aceita o assunto e aplica, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui uma proporção de praxe. Então, A está para B, assim como C está para D, ok? Bom, a primeira propriedade, ela fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, que nada mais é que esse multiplicar cruzado que eu fiz. Então, quer dizer que A vezes D é igual a B vezes C. Então, essa é a primeira propriedade das proporções, que o produto do meio é igual ao produto dos extremos, né?
segunda propriedade, ela fala o seguinte, que é possível trocar os extremos e os meios de lugar. Então, por exemplo, A está para B, assim como C está para D. Né? Isso aqui é equivalente a D está para B, assim como C está para A. É como se você fizesse aqui uma dança das cadeiras, né? Você estava analisando assim, você também pode analisar assim. D está para B, assim como C está para A. Então, de novo, a gente estava analisando assim, mas a proporção ela também é mantida se você analisar ela da seguinte maneira. C está para A, assim como D está para B. Ok? Essas são as duas principais propriedades da proporção.